Bom, eu falei que a live seria sobre cartomancia, né? Mas vai ser de astrologia. Porque acabaram me perguntando e tá mais favorável pra eu falar sobre astrologia do que ficar vendo cartas. Então eu vou falar sobre algumas coisas mais astrologuês mesmo, né? E fizeram perguntas bem interessantes mesmo sobre astrologia, principalmente essa relação aqui é, sobre indicativos de habilidades profissionais, né, no mapa natal. Foi o Paulo que perguntou é, sobre essa questão. Eu não sei exatamente o nível de astrologia, né, dos estudos astrológicos de quem está assistindo. Boa noite. Quem está assistindo, então pode ser que algumas coisas pareçam ficar um pouco assim perdidos, né? Porque a astrologia ela tem uma linguagem própria, então às vezes pode parecer um pouquinho difícil, mas não é. A gente vai trabalhar bastante o simbolismo, né? Eu vou tentar equilibrar um pouco entre o astrologuês e uma parte mais prática de aplicação para quem não entende muito astrologia, né? Então, e aí, Luiz, beleza? Edna, entraram aí também. Então, assim, a relação da questão das habilidades profissionais, ou da profissão, da realização profissional, né? Seja o nome que a gente queira dar, no mapa natal, a gente tem que entender que é uma relação simbólica, né? Primeiro, vamos partir do ponto em que existem irmãos gêmeos, por exemplo, que têm um mapa natal quase igual, praticamente muito parecido, né? E mesmo assim eles resolvem seguir carreiras diferentes. Por que isso acontece? Porque os gêmeos eles naturalmente tendem a querer se diferenciar. E a astrologia ela não é específica num ponto assim de falar que a sua missão de vida é plantar 10 mil árvores, né? Ou que você só vai conseguir se realizar profissionalmente se você for o vendedor de uma pequena loja, né? Ou até mesmo um diretor de uma escola, ou, sabe, não vai ter essa questão detalhada e específica. Ela vai trabalhar com alguns aspectos simbólicos. Mas, está muito geral, Amanda. Como assim aspectos simbólicos, né? A gente pode reparar que algumas profissões, elas possuem algumas características semelhantes, né? Então, seja você vender numa loja, ou vender algum produto específico, ou vender cursos, né? Você vai estar realizando essa questão das vendas. Mas pode ser que você trabalhe com uma relação de atendimento ao cliente, pode ser que você trabalhe com marketing, né? Pode ser que você trabalhe com várias coisas que tenham essa relação. Da mesma forma, um professor, um diretor, um pedagogo, né, ou até mesmo às vezes um palestrante, eles vão ter aspectos indicativos daquela relação profissional bem próximas no mapa astrológico. E às vezes as condições necessárias, né, as condições do ambiente da pessoa favorecem ou dificultam algumas profissões. Ao mesmo tempo, a astrologia ela começou a ser desenvolvida, né, a gente tem vestígios de que ela existe já há mais de 7 mil anos. Então imaginem as profissões que existiam naquela época e as profissões que começaram a existir hoje e que não existem mais também, né? Então tem muita variação, porque o mundo imanente, essa manifestação, né, o mundo que a gente conhece, ele possui essa mutabilidade, essa diversidade, essa multiplicidade. E a astrologia, os planetas, eles são sempre os mesmos, né? E mesmo assim eles conseguem traduzir, descrever as nossas relações atuais. Por isso que as previsões mundiais, né, as previsões mais da astrologia mundial, mundana, ela é um pouco mais eficaz conforme o período for mais perto, porque aí a gente consegue traduzir os símbolos para um contexto, né? Então a gente sempre tem que pegar o simbolismo astrológico para o contexto. E não vai ser diferente no mapa natal também. Por isso que pra gente falar um pouco sobre a profissão, as habilidades profissionais, não dá só pra gente olhar a casa tal ou o planeta tal, entendeu? Porque a gente tem que olhar também o contexto não só do mapa inteiro, mas o contexto da pessoa, né? Então, quando alguém me faz essa pergunta ou quer ver esse aspecto na consulta de astrologia, na consulta de mapa natal, eu pergunto assim, com o que você trabalha? Você está satisfeito? Quais são suas opções? O que você é formado? O que você pensa em fazer, né? Para daí a gente ir tirando algumas informações. Mas vamos supor que a pessoa seja jovem ou esteja querendo dar uma repaginada total na vida de começar a se autodescobrir, né? Então,
ela precisa experimentar alguns elementos. E para ela ter um direcionamento mais efetivo disso, é importante entender que algumas coisas podem parecer mais legais, mais interessantes do que outras, né? É engraçado até fazer mapa de criança nesse aspecto, né? Porque é mais eficiente você já ir direcionando para atividades específicas para o desenvolvimento daquela personalidade. Então, o primeiro ponto é a gente entender, por exemplo, um temperamento, né? Uma concentração de astros, se está mais introvertida, se está mais extrovertida, como é que é a relação com o outro, com o meio. Então, são pontos básicos ali que vão ajudar a ter um direcionamento, né? E o outro ponto importante também dentro dessa questão do autoconhecimento da parte profissional, é saber como assim habilidades profissionais, o que é a profissão para você. Você vê a profissão como uma continuidade de quem você é, ou você quer ganhar dinheiro para ter uma estabilidade, para daí você fazer mais coisas, né? Então, é normal, as pessoas vão ter visões diferentes da relação profissional. Algumas pessoas sim conseguem ter um trabalho alinhado com aquilo que ela está estudando, com aquilo que ela com aquilo que ela está propondo. Outras demoram um pouco mais de tempo para conseguir desenvolver isso de uma forma mais enraizada, mais estruturada, por conta de valores próprios ou por conta de circunstâncias também. Então, tem essa diferenciação. Mas, normalmente, quando a pessoa vem até você, ela quer alinhar com o que ela né? Exatamente isso. E, normalmente, ela quer ganhar dinheiro, né? Então, por isso que observar a relação com o dinheiro também é importante. A casa 2 do mapa astrológico, né? Que é uma casa abaixo do ascendente, logo depois do ascendente, assim, é uma casa que ela vai trazer informações sobre seus próprios bens materiais móveis, né? Então, tudo aquilo que te pertence, seus próprios bens financeiros, tudo aquilo que é seu, né? Como que a pessoa está administrando isso. Aí você vai olhar o regente do ascendente, o regente dessa casa 2, né? Você vai olhar se tem algum planeta ali, se tá bom, se não tá. E a gente tem que entrar no assunto de dignidade essencial. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre isso, pergunte, tá? Senão eu vou presumir que vocês já saibam ou que vocês vão procurar o meu outro vídeo onde eu falo sobre dignidade essencial, né? Vou deixar vocês fazerem perguntas sobre esse assunto a hora que vocês quiserem. Pode ser aqui, pode ser na caixinha. Aqui no chatzinho eu vou ver mais rápido, tá? Então, se tiver alguma dúvida... Hoje é praticamente uma aula de astrologia, então aproveitem, tá? Vou passar bastante conhecimento técnico. Outro ponto muito, muito importante também é ver a relação com pai e mãe, né? Por que pai e mãe? Porque nós somos o resultado dos nossos pais. E a maior parte das vezes, quando a pessoa não toma consciência disso, ela acaba repetindo um padrão ou de honra, né, para pertencer àquele sistema familiar, ou de tentativa de chamar atenção, né, pelo contrário, por desagradar. Então, às vezes, ela se baseia em escolhas profissionais conforme a relação que ela tem com os pais, né? Então, se é uma relação mais afetuosa, pode ser que ela tenha escolhido uma profissão baseada naquilo que os pais almejavam para ela. Se os pais e a pessoa tem uma visão um pouco mais complicada, aí a pessoa tende a ter um pouco mais de dificuldade em ter uma base sólida, segurança, estabilidade, e aí o reconhecimento profissional, né? A relação mais com autoridades também. Porque aqui a gente vai ter um jogo de casa 10, que é a mãe, e casa 4, que é o pai. Então, enquanto a casa 4 vai falar de uma base, de uma sustentação, fundo do céu, né? Como eu até postei nos stories uns dias atrás, um testezinho básico pra gente relembrar os assuntos de casa 4. E aí, ao mesmo tempo, vai ser refletido a casa 10 como a figura materna. Então, a pessoa que não tem muita facilidade com a figura materna, ela tem dificuldade em conseguir reconhecimento, ou seja, ela também tem dificuldade em ser bem paga, porque o pagamento é um reconhecimento, né? Vai ter dificuldade com autoridade, então vai ter dificuldade em parar empregos, né? Vai ter essa instabilidade, então, consequentemente, não vai ter aquela sensação de estar feliz com o seu emprego. Porque, assim, 100% feliz é uma questão mais mental, né? De você... sempre você vai querer melhorar. Mas quando você está satisfeito com a sua evolução, o seu progresso,
você tem um movimento, é saudável, né? Você pode conseguir encontrar isso. Então é muito importante dar uma revisada, tanto no próprio mapa natal, quanto na sua relação ao longo dos anos com seus pais também, tá? Então, além de temperamento, da gente ver a relação do mapa, da gente ver a questão financeira, da gente tentar entender um pouco, assim, né, o nosso interior e a relação com os pais, a gente pode partir daí para a parte mais profissional mesmo, tá? Casa 2 em peixes e Júpiter em peixes também na 2. O que isso pode significar? Pode significar uma grande quantia de recursos materiais dentro do seu contexto. Então, você tem uma tendência a ter bastante dinheiro, bastante coisas, né? Possuir bastante coisas. Mas é importante também ver se tem algum outro astro ali, se tem algum aspecto ali, se você tem condições, né, de ir atrás desses recursos também. Porque como que funciona? Uma coisa é alguém de um contexto social, clássico, econômico, né, muito inferior ter um Júpiter na 2, e outra uma pessoa que já é com muita grana de família e tudo, ter um Júpiter na 2, ou até mesmo ter uma casa 2 com todas as dificuldades possíveis, né? Os problemas financeiros de um vai ser muito diferente dos problemas financeiros do outro. E os recursos que vêm até nós, eles podem ser representados por outra casa também, né? A casa 2 em específico, elas são os bens materiais do indivíduo. Então, se tem uma facilidade ali na casa 2, pode ser que a sua imagem pessoal, quem você possa estar trazendo esses recursos financeiros, né? Você pode ser um prestador de serviço, você pode ser uma pessoa reconhecida publicamente, né? Produzir coisas, mas vai ser a sua imagem em si que vai atrair esses bens financeiros. Porque, por exemplo, se você é um compositor, né? Se você gosta de escrever, ou é um artista, ou vive do seu trabalho, aquilo que você produz, você tem que olhar a casa 6, porque aí vai ser a casa 2 da 5, que a 5 fala da criatividade, das criações, dos projetos, né? Então, são os recursos financeiros, né? A 6, a 2, no caso, derivação isso, tá? Da 5. Então, é essa perspectiva que a gente tem que trabalhar. A mesma coisa para quem trabalha numa profissão mais formal, que aí não é a casa 6, é a casa 10 mesmo. Você tem que ver os recursos dessa empresa, desse local de trabalho. Então, é a casa 11, né? O seu trabalho, aquilo que você realiza, aquilo que você faz, onde você é empregado. Então, a casa 11 vai ser a 2 dessa casa 10, a segunda casa dessa casa 10. E aí, sim, você precisa ver como é que tá o regente, se tem algum planeta ali, para ver como é que vai estar a vinda desses recursos financeiros a partir dessa questão. Mesma coisa, por exemplo, se a gente quer parcerias ou quer casar bem com uma pessoa bem financeiramente, você tem que ver a sua própria casa 2 da 7, que é o cônjuge, né? Então, você vai ver a casa 8, como é que tá essa relação de casa 8 aí. Então, essas são algumas dicas para a derivação, né? Então, na parte mais profissional mesmo, a casa 10, ela vai trazer também esse significado de reconhecimento profissional de algo que você pode trabalhar. Então, você tem que ver o signo, né? O regente, como é que tá esse regente, se tem algum outro planeta ali, para tentar extrair mais significados simbólicos. Para isso, você tem que estudar o simbolismo astrológico, né? Mais uma pergunta desse assunto? Essa questão da parte profissional, como eu falei, é importante a gente analisar o mapa todo, né? Porque ela vai trazer vários pontinhos. Oi, Leandro, você entrou quantos mil anos? Eu fiquei até sem graça aqui. Até corei aqui. Casa 10 em Libra e Vênus em Touro na 6. Bom, a casa Vênus em Touro, ela tá em dignidade, ela tá muito boa. Só que na casa 6 é uma casa um pouco maléfica para Vênus, ela fica um pouco com uma certa dificuldade de ação, né? É como se ela não conseguisse, toda essa força que ela tem, ela não conseguisse colocar em prática. Então, talvez fazer um pouco mais de esforço. E os assuntos librianos e venusianos têm relação com a estética, com relacionamentos, na casa 4. Eu nem fiz os cálculos aqui, eu confiei em você. Eu fiquei tão distraída que meu gatinho entrou na live que eu nem olhei. Na casa 4. A casa 4 é uma casa angular, então ela fica bem mais forte.
Mas peraí, se Libra tá na casa 10, Áries vai estar na cúspide da casa 4, a não ser que você tenha alguma signo interceptado aí. Aí você tem que ver a cúspide certinho, qual o grau que ela tá da cúspide, né? Pra ver se ela tá mais perto de uma casa ou da outra, tá? É importante você ver isso. Se for a casa 4, ela é angular mesmo, ela tem mais força. Aí nesse caso pode ser que ela esteja na 5. Aí também é bom, porque é o júbilo de Vênus, né? A Vênus fica bem feliz ali. É uma dignidade também, de certa forma, né? Uma dignidade acidental. Então você pode ter facilidade nesses trabalhos, inclusive artísticos, se tiver um pouco mais para casa 5, né? Ou de harmonizamento, né? Harmonização ali das questões, talvez familiares ou de imóveis, né? Tem um tanto de simbolismo que a gente pode extrair aí de Vênus e de Libra, e seja casa 4 ou 5 aí, né? E também tá facilitado. Inclusive, se significa a sua figura materna, né? Pode ter sido uma mãe muito harmônica, talvez até criativa, muito provável que ela tenha sido, ou seja, muito bonita, que se preocupe com essas questões de estética, de harmonia, é muito favorável. Então, trazer esse reconhecimento é muito bom. Podem fazer perguntas aí sobre a parte profissional. Eu só vou casar com a Amanda porque ela parece aquelas mocinhas de filmes e séries de apocalipse. Melhor momento. Ah, não, aquelas mocinhas de séries e filmes apocalipse geralmente morrem. Eu não quero morrer. Então, essa questão da parte de Vênus numa aplicação profissional, ela pode até ser um emprego que não tenha muito a ver com Vênus, mas você pode trazer uma coisa mais poética e mais artística para isso, né? Eu tenho o meio do céu em touro, que é regido por Vênus também. E eu não trabalho com nada disso, até sempre faço a brincadeirinha do mapa da Gisele Bündchen, né? Você já deve estar cansado dessa piada. Mas tem relação com a estética, né? Por isso que o Ricardo, quando foi analisar o meu mapa sem saber que era meu mapa, né? Ah, mas eu sou mocinho pra te defender, então tá bom. Não vou cantar aquela música cafona lá, aquele axé. Então você pode. Da mesma forma, o meu trabalho, como é que eu trabalho esses aspectos mais venusianos no meu trabalho? Eu tento fazer uma coisa mais harmônica, né? De passar uma forma de comunicar a astrologia de uma forma mais simpática, né? Mais acessível, até às vezes um pouco mais poética, sem aquelas histórias de fazer poema com astrologia, que a galera assim fica doida com isso, né? Tem muito disso. Mas a forma que você trabalha pode ter um pouco mais desse toque de Vênus, né? Um toque mais venusiano. Deixa eu ver aqui, que mais? Tem mais perguntas sobre essa parte profissional? Senão eu vou mudar para mais assuntos assim de astrologia que me perguntaram também. Júpiter oposto a Vênus dá muita preguiça? Olha, a preguiça tem relação com a Lua, tá? E com o temperamento fleumático, principalmente, né? Que ele é movido pelas emoções, né? Pode ser um melancólico ali também, né? Embora eu acho que você em específico tenha uma relação um pouco mais fleumática. Então, o que acontece aqui? Júpiter, ele expande, né? E Vênus também vai falar dessa relação um pouco mais emocional. Se eu não me engano, seu Júpiter está em Câncer, né? Então, talvez você precise de um movimento um pouco mais emocional e de prazer pelas coisas que você esteja fazendo. Senão, a tendência é ficar ali parado, porque parado é o mais gostoso que você tem para fazer no momento, entendeu? Então, talvez se você usar alguns gatilhos, assim, de nossa, que legal, eu vou estudar isso, eu vou fazer aquilo, trabalhar naquilo pode ser muito bom, muito divertido. Então, pode ser que você sinta mais facilidade em fazer as coisas, né? Peixes no meio do céu. Mas tem Júpiter ali, não tem não? Pelo que eu me lembro, não lembro. Acho que você falou esses dias na live. Eu não vou ver cartas hoje na live, tá? Ainda estou preferindo os assuntos de astrologia. Até falei que eu ia falar sobre ver cartas, mas enfim, né? Não, eu não vou ler essa pergunta que você acabou de falar.
Mas eu já dei umas cantaroladas aqui em live já. Eu tô até com o ukulele aqui do lado, mas hoje não. Mais sobre aspectos, quadraturas e afins. A Dandara pediu essa, né? Acho que ela nem entrou na live, bonita. Ela falou que ia participar das próximas lives e nem entrou. Acho que ela deve estar no horário do Acre, né? Esperando dar 9 horas lá no Acre, só pode. Então, assim, essa relação de aspectos, né? A gente tem que lembrar que o aspecto ele é um contato do mapa, né? É um contato. O que significa esse contato? Significa que eles estão se trocando informações ali. Não é uma recepção, que é um pouco mais forte, né? Pode ser uma relação de dignidade ou debilidade ali, né? Se a gente tiver um aspecto facilitador ou de dificuldade. Então, pode ser que intensifique alguma coisa no mapa quando fecha um aspecto, né? Ou não, se não tiver aspecto algum, né? O mapa com menos aspectos, ele tá mais espalhado. Aí você precisa, sim, ver as relações das recepções. Né? Sejam as recepções mútuas ou as decepções mútuas, né? Como eu gosto de brincar. Os aspectos são aqueles risquinhos no mapa. Eles têm relação com a angulação, né? Aí a gente estava falando de astrologia e você vem com geometria aqui, Amanda. Pois é. Para você entender bem a astrologia, é importante ter uma noção de geometria, sim, né? Então a gente tem que lembrar que a gente está falando de um círculo, né? Porque a visão que a gente tem é geocêntrica, é do ponto de vista da Terra. Então todo o céu em volta, né? O céu visível e o céu não visível, que está abaixo da linha do horizonte. E aí a gente vai ter 360 graus. E quando a gente marca um ponto específico nesse grau, a gente vai poder fazer algumas ramificações de angulação. Igual na escola quando você usava aqueles instrumentos e réguas e compasso, né? Para marcar os graus e tudo, é sempre de um ponto específico, né? Daquele ponto. Então, a partir daquele ponto, se você conta tantos graus e específico, ele vai formar uma aspectação. Não existe um aspecto de 15 graus, de 105 graus, né? Tem alguns aspectos que são meio quebrados, então não vai ter relação. É importante os aspectos inteiros, porque é como se fossem os pontos de vistas em específico que tem uma mágica acontecendo ali, se a gente quiser entender dessa forma, né? Então, a partir daquele ponto de vista em específico, vai ter a roda zodiacal inteira, alguns signos que vão se conversar de alguma forma. Então, não só a quantidade em graus, mas também é importante olhar os signos também. Então, a relação de aspectos, ela parece muito complicada e muito complexa, mas ela só é assim, tão difícil, porque as pessoas têm dificuldade em entender que tem uma lógica simbólica, não só da angulação específica, mas também dos signos, né, que estão envolvidos ali. Então é importante você estar entendendo os signos que a gente tem, um masculino e um feminino, sempre nessa ordem, né, masculino, feminino, masculino, feminino. Aí a gente tem fogo, terra, ar, água. Fogo, terra, ar, água. Aí, da mesma forma, a gente vai ter sempre começando cardinal, fixo, mutável, cardinal, fixo e mutável. Por isso que a angulação específica vai ter uma comunicação ali com alguns signos específicos também, entendeu? Por isso que existe também o aspecto não só por angulação, mas por signo, né? Que alguns astrólogos consideram. E eu, às vezes, considero também dependendo do caso. Então, é um assunto, assim, que é importante ter um estudo mesmo para entender. Não adianta a gente falar assim, igual o Luiz Henrique perguntou, né? Vênus oposto a Júpiter, o que significa? A gente tem que entender que a oposição, ela tá falando que eles estão numa distância de 180 graus, ou seja, metade desses 360. Então, eles vão estar em signos de qualidades opostas, né? Ali, de energias opostas complementares. Os dois vão ser cardinais, ou os dois vão ser fixos, ou os dois vão ser mutáveis, né? E eles vão ter uma semelhança em que os dois vão ser masculinos, ou os dois vão ser femininos também. Só que um vai ser ar e fogo, ou terra e água, né? Então, a gente tem essa também diferença ali.
Se eu entrar muito mais em detalhes, acho que entra na parte de geometria e a galera já tá assim, nossa, geometria, socorro, o que você tá falando? Mas não é um bicho de sete cabeças, eu só tenho que estudar, entendeu? Simples assim. E a oposição, então, no caso, é um aspecto de tensão, de desafio. A gente pode lembrar também que a casa 1 fala do eu e a casa 7 fala do outro. Então é tudo aquilo que tá de frente pra gente, né? Tá encarando a gente. Então é um desafio também. Mais perguntas astrologuesas. Fala sobre as pessoas que têm interseção entre os signos. O que influencia mais essas características? Ou o ascendente, complemento. E faltou uma parte, a pessoa migrou ali a pergunta. Já fala sobre Saturno em Áries. Então, até a gente estava falando um pouquinho sobre os signos interceptados, né? Que a gente ficou na dúvida entre a Vênus ali na casa 4 ou na casa 5. Então, essa questão dos signos interceptados é quando a gente usa o sistema de casas plácidos, né? Pra fazer. Já respondo sua pergunta também, Leandro. Então, às vezes a gente vai ter alguns signos que ocupando um pouco mais de espaço, ou seja, eles têm uma ascensão maior, né, uma ascensão menor, mas tem mais relação com o tempo que eles vão ficar ali transitando naquelas casas. Então a gente vai ter casas às vezes enormes e outras pequenas, porque o método de cálculo leva muito em consideração o cálculo feito com o Sol, né, a quantidade de tempo que o Sol está ali. Então, em pessoas que nasceram muito no hemisfério norte ou muito no hemisfério sul, o Sol ele fica muito tempo ou pouco tempo, dependendo da estação do ano. Então, a gente vai ter essa diferenciação. Eu acho muito importante considerar isso, sim. Só que, assim, não é um bicho de sete cabeças também, não. É só que, agora é mais simples mesmo. É só que aqueles signos que estão interceptados não estão regendo nenhuma casa, não estão regendo nenhum assunto, né? Simples assim. Então, eles vão ter uma atuação ali menor. Então, se, por exemplo, você pega um luminar interceptado, né, um signo que é regido por um luminar interceptado, ou leão, ou câncer, aí fica complicado, porque não vai ter nenhum outro não vai ter nenhum outro astro ali para reger alguma casa. Mas se tá Gêmeos interceptado, ou Mercúrio, ou Áries, ou Escorpião, eles, né, tem mais de uma regência planetária, então vai ter uma atuação planetária astrológica igual. Para astrologia kármica é um sinal de dificuldade, né? Mas aí depende do que você acredita também. E nas minhas análises, eu também vejo às vezes algo contido ali. Algo contido, mas aí você tem que ver muito o contexto. Um pouquinho aqui sobre Saturno em Áries, né? Saturno em Áries é uma debilidade. Só que imagina, todo mundo que nasceu com Saturno em Áries, né? O Saturno fica ali uns 2 anos em cada signo. Então, uma geração ali. A gente pode entender, a gente pode perceber que é uma geração um pouco mais apressada, né? Que tem um pouco menos de paciência, né? Hoje eu tive debatendo muito isso comigo mesma. Enchi o saco do Leandro, inclusive. Continuei enchendo o dia inteiro. Por conta dessa relação de dificuldade, querer tudo pra ontem, né? Só que dependendo do mapa, pode ser que isso fique amenizado. Dependendo de onde tá, principalmente Marte, né? Fica um pouco mais tranquilo. Não tenho moral pra falar muito sobre paciência, né? Mas algo que ajuda muito, como eu já estive falando, é a meditação. Ser mais prático também. Assim, o que eu posso resolver, o que eu não posso. Se eu posso resolver, o que eu tenho que fazer. Se eu não posso resolver, então eu vou fazer outra coisa. Né? Porque eu sou muito do agir. Então você tem que ver onde é que tá o seu ponto de distração, às vezes, né? Fica um pouco mais leve essa relação de Saturno em Áries. E você precisa ver principalmente qual signo, qual casa que vai ter Aquário e que vai ter Capricórnio, que são os assuntos regidos por Saturno. E Saturno estando debilitado, então eles estão com dificuldade de atuação, né?
Só que se Saturno tiver uma recepção ou alguma coisa assim, vai ficar um pouco mais leve. O meu ficou amenizado porque o meu Marte paradão no meu escorpião ascendente. Mata mais calma, mata devagar. Você nem tem Saturno em Áries, cara. O que você tá falando? Você só tem Sol em Áries, só. Fica muito mais fácil, que daí o regente do Sol em Áries, que é super apressado, tá em Escorpião, que é o domicílio favorito para Marte. Angular e com Saturno perto ali. Frio e calculista. Tá, outra pergunta. Eu tenho Touro na 7ª casa, né? No período atual, Marte em Touro. Significa que as discussões com inimigos conhecidos ficarão maior? Sim, muito provavelmente. Inclusive, não só com inimigos, mas também com todas as pessoas que você tem uma relação bilateral, né? Então, qualquer tipo de parceria que você tenha, você tem que ter bastante cuidado com rompimentos, discussões, intrigas, porque Marte está debilitado e está transitando ali. Só que os trânsitos, eles são um gatilho, né? Um gatilho. Não quer dizer que vai ser algo que concretize ali. Porque aí você teria que alinhar com outras técnicas de previsão astrológica, como, por exemplo, as progressões, a evolução solar também, por que não, né? As fidárias, para ver qual que é o período de ativação ali do seu mapa. Então pode ser que fique um pouco menos amenizado, né? Um pouco mais brando essa relação de atrito. E é muito importante também lembrar que Marte está fazendo uma oposição com o ascendente. Então pode ser que precise cuidar também da sua própria vitalidade, da sua própria saúde, principalmente porque o regente do ascendente está no ascendente, né? Então vai ter um momentinho ali, principalmente quando fizer uma oposição exata com o seu Marte, que é um momento de maior vulnerabilidade ali, que é importante cuidar com acidentes, né? Elevação de temperatura, pressão, principalmente cabeça, que mais aqui? Enfim, discussões também no geral, né? Mas qualquer confronto, né? Desafio, às vezes o confronto não fica nem no verbal, às vezes ele fica um pouco mais implícito, sabe? Fica um pouco mais discreto. Então é muito importante ter cuidado. Eu lembrei que você tem Sol em Áries, agora que eu vi sua mensagem. Muito quente. Vai pro chá de quebra-pedra. Água gelada na cabeça. O que mais vocês querem saber de astrologia? Eu não vou ver carta hoje não. Vocês estão perguntando de carta, não vou ver carta não. Pode perguntar do próprio mapa, hoje pode. Pode perguntar coisas astrologuesas. Eu tava falando um pouco sobre a parte profissional, falei um pouco sobre aspectos, sobre signos interceptados. Dei pitaco em mapa alheio. Então, aproveitem. Vou falar de astrologia. Senão eu vou encerrar também, se não tiver mais perguntas. Deu uma aula, assim, razoável já, né? Porque a gente pode até pegar alguns exemplos para estudar essa questão da parte profissional, né? Quando eu vou dar essa aula, chegou tarde, Michel. Eu sempre começo às 9, eu comecei no horário. Até uns minutinhos atrasado. Ai, meu Deus, chegou umas perguntas polêmicas. Como checar introversão e extroversão no mapa? Só minha lua está acima do horizonte. O que pode significar? Essa questão da introversão e extroversão é um pouco mais fácil do que parece, né? Porque são alguns pontos bem simples, né? O mais simples de todos, que eu começo inclusive as primeiras aulas de astrologia falando sobre isso, é a concentração de astros, seja na parte superior ou inferior do mapa. Ou oriental ou ocidental, né? Então, se o seu mapa ele tem uma concentração mais interior, principalmente mais perto do ascendente, a tendência é ser mais introspectivo, né? Mas isso é uma regra geral. Se for ao contrário, mais ocidental e mais pra cima, é mais extrovertido. Só que existe também a relação de temperamento. Então, pode ser que a pessoa seja toda concentrada ali e de repente é um sanguíneo, um colérico, que é um temperamento mais pra fora. Então a pessoa pode ter uma tendência a se preservar um pouco mais, mas ela não vai ser tão tímida,
né? Da mesma forma, se a pessoa tem uma concentração muito grande mais para fora do mapa, ela pode ser que fale com tranquilidade, mas se ela for fleumática, ela às vezes fique um pouco receosa de passar as coisas, ou melancólica, né? Então, tem a relação de temperamento, tem a relação de concentração, a relação dos luminares também. Regente do ascendente vai ver se a pessoa tem um pouco mais de segurança com ela mesma. A fase da lua, se ela nasceu numa lua crescente ou cheia, ela vai ser um pouco mais extrovertida também do que se ela nasceu numa lua minguante ou nova. Tendências, né? A relação do regente do ascendente com o regente da sete também pode dar umas pistas aí sobre como que ela se sente confortável com o outro, ou com exposição, né, com aparecer, que aí a gente pode ver uma casa 10, né? A relação com os pais, casa 10 e casa 4, porque aí se ela tem uma boa expectação ou recepção ali entre o regente do ascendente e os regentes da casa 10 e 4, pode ser que o meio familiar dela tenha dado mais suporte para ela ter mais segurança também. Então a fonte da introversão e extroversão pode estar relacionado também com segurança, mas pode ser como ela lida com o mundo, né? Porque, por exemplo, por mais que eu fale aqui, faça vídeos, já tenha dado palestras, dê aula tranquilamente, eu fiz teatro, né? Então, quando eu vou fazer um vídeo de alguma coisa diferente, ou quando eu fui fazer live no Facebook esses dias, fiquei até nervosa, entendeu? Fico sem graça às vezes. Mas é aquilo porque eu sou um pouco mais introvertida, né? Mas eu fui me moldando e eu tenho mapa mais pra fora. Então, tem muita variação, né? Não tem uma regra específica clara. Eu falei alguns pontos aí, então varia muito. Ai, meu Deus do céu. Quer que eu fale sobre a relação da astrologia moderna? Assim, é importante a gente entender que o mundo vai se transformando, né? Então as coisas vão acontecendo, a gente vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo coisas novas, então tem que ter uma adaptação ali, né? Mesma coisa dos geracionais, que não eram utilizados e ainda não são pela astrologia mais tradicional. Mas hoje eu já vejo alguns astrólogos tradicionais que utilizam em alguns casos, né? Como se fossem estrelas fixas, mas usam. E funciona. Então, acho que o mais importante, hoje eu tô com filtro, ó. Dá pra ver, ver que funciona ou se não funciona. Só que a astrologia moderna, ela se distanciou muito da tradicional, como se ela tivesse tentado simplificar muito, para tornar muito acessível a astrologia, e com uma roupagem psicológica. Então hoje a gente tem algumas coisas muito amenizadas, porque a cultura tá muito assim, né? As pessoas estão cada vez mais frágeis, mais sensíveis, com mais dificuldade em lidar com situações difíceis. E elas querem comprar o quê? Prazer imediato. Então, para vender uma astrologia mais prazerosa, ela muitas vezes vai utilizar palavras como espiritualidade, transformação, né? Renascimento, né? Então vai trazer uma coisa mais new age, mais escolada, para evitar assuntos difíceis, como inimigos ocultos, morte, né? Que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em saber que tem uma tendência difícil ali, né? Elas querem ouvir uma coisa positiva. Então a astrologia moderna muitas vezes ela está se distanciando muito de algo mais concreto e real. Ela fica muito no abstrato e pouco no prático. Mas eu conheço, sim, eu consigo ver que algumas pessoas tentam fazer um trabalho um pouco mais sério. E é importante também entender o porquê de alguns símbolos, né? Então, alguns assuntos da astrologia moderna ficam muito distantes de algo eficaz, né? Por exemplo, quando falam que a casa 8 é a casa que fala sobre sexo. A casa 8 fala de morte. Só se for, né, a gente entender que tem relação com a astrologia médica, que rege os órgãos sexuais ali, mas ao mesmo tempo são órgãos excretores, né? Mas tá meio perto. Ou porque o orgasmo pode ser a pequena morte, né? Então, só que aí é uma coisa desagradável, não agradável. E prazer a gente vê uma coisa mais de casa 5,
né, que são os prazeres, as criações, a criatividade, que aí é um propósito um pouco melhor para isso, né? Tem algumas outras coisas. Já até escrevi um texto sobre espiritualidade, se é casa 12 ou casa 9 também, né? Quando a espiritualidade é saudável, é uma coisa que você conduz, que você quer mais clareza, faz um aspecto com ascendente de trígono, né? Uma angulação ideal ali. São signos no mesmo elemento. Então, naturalmente, vai ser algo positivo. Agora, se você está falando de inimigos ocultos, de magia negra, aí é casa 12. Não tem como você falar que uma pessoa com uma casa 12 super forte vai ser super espiritualizada, né? Então, é um pouco estranho isso aí. Então, são algumas diferenças da astrologia moderna e da tradicional. Só que, ao mesmo tempo, tem alguns astrólogos tradicionais que forçam muito a barra para ser o literal do literal do literal ali. E a gente tem que entender que os livros mais antigos, eles traziam aforismas e era mais livros para propaganda do trabalho deles do que realmente querendo ensinar alguma coisa, né? Então, é um pouco mais complicado a gente usar tudo ao pé da letra, né? Ignorar a tecnologia que a gente tem hoje, dos sistemas de casas, por exemplo. Mas o importante é que funcione, né? O mais importante é que funcione. Eu não estudo astrologia védica, eu estudo astrologia mais para tradicional mesmo. Procuro sempre estar acompanhando o contato de astrólogos vivos que trabalham hoje, que tem algo funcionando ali para tirar dúvidas. Acho muito mais eficiente, né? A astrologia védica, primeiro que eu teria dificuldade de acesso, segundo que eu teria dificuldade de encontrar uma pessoa que trabalha com isso de uma forma séria. Eu não entendo a cultura védica, eu não estou vivenciando a cultura védica, e mesmo que eu conseguisse tentar trazer tudo isso pra cá, ainda assim ia ser ocidental. Porque o meu meio todo, onde eu trabalho, onde eu atendo, é ocidental. Então não tem como eu pegar uma cultura, importar ela e tentar aplicar no ocidente, sabe? Vai ficar muito distonante de uma realidade, tá? Cadê? Já viu a transformação profunda de uma pessoa com a ajuda da astrologia? Olha, tem alguns clientes meus que me acompanham assim desde que eu comecei a fazer mapa, né? E alguns deles eu acho muito bonito, até dá uma cosquinha no coração de felicidade, que falam, às vezes aparecem nas lives aqui, falam sobre isso também, do quanto que ter feito a leitura do mapa astrológico foi um gatilho para atingir um maior autocontato e um sentimento de realização. Então, é muito bom ouvir isso. E eu tenho alguns clientes que fazem acompanhamentos também, né? Então, eles não fazem uma consulta só, eles fazem várias. E dá pra ver também a diferença a cada semana, a cada 15 dias, né? Dessa relação do autoconhecimento também. O Ricardo já deu testemunho aqui, né? Os testemunhos da astrologia. Vou bater na sua porta no sábado de manhã. Sobre as diferenças, né, da vida dele depois que ele conheceu a astrologia. A Dandara também já falou sobre isso aqui. Tem lives deles aqui no Instagram. Sobre a diferença que foi começar a estudar o próprio mapa, ter feito a consulta, mas também ter estudado mais astrologia. Então, a diferença que isso trouxe para a vida deles. De maior autoconhecimento, de maior entendimento de como as coisas funcionam, como que tudo se encaixa de uma forma perfeita, né? É uma forma mais de pertencimento, né? Um sentimento de pertencimento. Então, já vi várias transformações profundas com a ajuda da astrologia. Que mais? Fortalecer o Júpiter do mapa é importante para amenizar Saturno? Não. Uma coisa não tem a ver com outra, tá? Embora eles sejam um oposto um do outro, né? A pessoa pode ser extremamente jupiteriana e extremamente saturnina, né? Não adianta. Você pode, por exemplo, substituir, né? Então, em vez de tentar ser uma pessoa muito rígida com as coisas, muito de cobrança, mais relaxamento, né? Uma coisa mais, talvez, lunar, né? Mais fleumática. Mas Júpiter, ele já é um outro extremo, de às vezes também muito descontrole e expansão.
As pessoas que têm Júpiter em evidência, normalmente são aquelas pessoas assim, com uma gula de prazer e de satisfação muito grande. Ou de conhecimento, ou de sempre mais, né? Já Saturno é sempre aquilo do não querer se desfazer daquilo que tem nunca. Né? Então, é bom encontrar um equilíbrio sempre. Né? E isso de fortalecer, é muito importante você perceber como que você está fazendo esse fortalecimento. Como? Né? E talvez tentar também entender por que está desequilibrado. Se você acha que é um desequilíbrio, porque às vezes não é. Saturno ele é muito popular na astrologia porque ele é o grande maléfico, né? Uma coisa da astrologia tradicional que ela traz. E a gente tem os ciclos populares, que são os retornos de Saturno, que as pessoas morrem de medo, que a cada 7 anos, né, ou perto dos 27 principalmente, traz alguns desafios, algumas cobranças. Mas são cobranças fundamentais para a gente se manter aqui na Terra. Fundamentais para a gente ter um caminho mais como se fosse um rio, né? Precisa dos limites para saber para onde vai, senão a energia rio seca. Então, o Saturno é importante numa medida certa. É importante você ter responsabilidade, você ter seriedade, você ter compromisso, comprometimento, né? Ordem, são assuntos de Saturno. Só que a rigidez, a inflexibilidade, pode ser que atrapalhe, né? Então você pode só tentar ver da onde que vem, por que isso vem, por que isso acontece, conversar mais com você mesmo, né? Tomar uma autoconsciência um pouco maior. Quando você tem uma autoconsciência, um autodomínio maior, você percebe as vozes dentro de você e você tem um maior potencial para conseguir direcionar isso, para conseguir ser mais assertivo com isso. E sem precisar ficar acrescentando um monte de coisas, né? Acho que é isso. Não sei se eu respondi, mas acho que é isso. Você acha que é importante a mãe buscar o mapa do filho assim que nascer? Não precisa sair da maternidade e já me passar o horário, como muitas fazem, eu adoro. Né? Mas é legal ter um conhecimento, sim, de você entender com o que você está lidando, principalmente temperamento, né? Porque aí você não adianta cobrar tanto de uma forma repressiva uma criança fleumática, senão ela cai no choro e empaca mais ainda. Né? Você tem que usar um estímulo diferente. Ao mesmo tempo, uma criança colérica precisa gastar energia, então você precisa entender que ela vai ficar pulando sem parar, ela não vai querer parar quieta, né? Então, são esses pontos importantes assim para serem observados. E depois, você pode ir direcionando para atividades mais interessantes para essa criança. Se tiver algum ponto de desafio ali, seja com pai ou com mãe, eu também falo, né? Falo com muito amor e carinho para as puérperas, principalmente, né? Tem um jeitinho ali de falar as coisas. Para ter um olhar mais acolhedor. Tem essa tendência de te ver assim, assim, assim. Preste mais atenção nas suas atitudes e tal. Mas é basicamente isso. O retorno de Saturno é uma oportunidade de transformação? Vai depender muito de cada mapa. Não adianta você... Tem que entender o que é transformação pra você, né? Se, por exemplo, seu trabalho tá dando certo... meu retorno de Saturno, vou mudar tudo. Né? É importante você perceber o movimento. Pra onde que as coisas estão se encaminhando, como que as coisas estão acontecendo. E aí você age com maior flexibilidade ali pra entender que é um período de mudanças e ajustes. Então aquelas mudanças, aqueles ajustes, se você cultivou com atenção, podem ser um sinal de melhora. E aí você precisa estar receptivo para essas melhoras. Ou um sinal de alerta de que você precisa ter maior dedicação, né? Então existem algumas fases, né, que você precisa passar, precisa vivenciar, experienciar. Aquela coisa clichê tradicional é uma coisa dessas coisas que são cobradas pelo retorno de Saturno. Quantos que eu conheço que ficam sem emprego? Emprego é muito importante você ter uma realização profissional.
ou acontece alguma situação de saúde, você precisa ter cuidado com o próprio corpo e com a espiritualidade, porque a espiritualidade também afeta o corpo. Tem um filho também é um papel social importante, de maturidade, responsabilidade, né? Então, é mais maleável em que sentido? Não. Então, acontecem situações que você está precisando olhar para reajustar a sua vida, para maior comprometimento e crescimento, né? Responsabilidade. Nossa, quantas perguntas, vocês se empolgaram aqui. Quem nasce no domingo é mais sortudo? Ouvi de uma astróloga aí. Não. Isso não procede, não tem nem lógica. Saturno, domingo é dia do sol, né? Sunday, dia do sol. Mas não é por isso que a pessoa vai ser mais solar ou mais sortuda, não tem muita relação. Às vezes eu pego o dia da semana que a pessoa nasceu e sempre tem alguma brincadeirinha, um simbolismo ali com o dia da semana. Mas é muito simbólico e muito especulativo, não é muito garantido isso não. Opa, cadê as perguntas aqui? Você poderia falar um pouco sobre Saturno retrógrado em Áries na casa 1? Dó, coitadinha dessa pessoa. Onde é que tá Marte nesse caso, né? Antes da gente trazer uma simbologia de um Saturno debilitado, a gente precisa ver se tem alguma recepção com o regente, que é Marte, tá? Mas, no geral, Saturno no ascendente, ele vai trazer umas características saturninas para a pessoa. Então, pode ser uma pessoa um pouco mais séria, um pouco mais comprometida com as coisas, né? Mais irritadiça, mais crítica, mais saturnino no geral, né? E em Áries, a gente já tem uma debilidade, então pode ser que ele apresente essas características com um pouco mais de atrito, a impaciência, né, o incômodo com o outro e com a falta de comprometimento, pode afetar a saúde também. Então, mas vai depender de como tá Marte, recepções, né? Se o mapa é diurno, por exemplo, Marte tem uma dignidade ali, né? Em Áries, porque ele tá na triplicidade dele. E dependendo do termo também, pode ser que esteja em dignidade também, né? Termo, faz. Né? Marte em Virgem, provavelmente casa 6, né? Se o ascendente é Áries. Não tem muita recepção ali não, mas também Marte tá jubilado, pelo menos. Você? Engraçado, você não tem muita cara de que tem Saturno no ascendente. Mas tem que olhar a foto melhor. Pela sua experiência pessoal, existe um temperamento pior que o outro? Pessoal querendo semear a discórdia hoje com as perguntas, né? Olha, eu adoro meu temperamento, né? Então, só se... Assim, eu acho que tem alguns temperamentos que... Cada temperamento vai trazer um desafio diferente. E vai depender pra pessoa lidar com aquilo. E mesmo assim, a gente não vai ter um temperamento, uma pessoa que tem 100% aquele temperamento, todos os indicativos, é muito difícil. Ela vai ter umas modulações, umas amenizadas, vai depender da consciência dela de automaticamente buscar equilibrar isso ou não, né? Então, vai depender muito. E qualquer pessoa que tem um temperamento extremo em um ponto, muito, vai ser difícil de lidar, né? Porque imagina, uma pessoa 100% colérica. Não tem ninguém que ela vai respeitar, vai ser muito difícil. Uma pessoa 100% melancólica. Muito pra baixo, muito medrosa, muito crítica. Uma pessoa 100% sanguínea. Não vai parar quieta, né? Vai ser inconstante demais. Uma pessoa 100% fleumática. Vai poder encostar que a pessoa já vai sentir dor e abrir um berreiro e muitas emoções, muitos sentimentos, entendeu? Então, o extremo, acho que é o desequilíbrio de temperamento é que vai trazer a dificuldade e não um ser melhor ou pior do que o outro, né? Então vai ter alguns desafios ali, né? Se você for estudar um pouco mais sobre temperamentos, normalmente eles aplaudem muito os sanguíneos, né? Mas é porque a maioria que escreveu é sanguíneo, porque os sanguíneos que escrevem as coisas, né? São os mais mentais, né?
Então eles, óbvio que eles vão puxar a sardinha pro lado deles. Ai, ai. O que mais? Gêmeos com o mesmo mapa terão destinos muito parecidos? Né? Obviamente. Tem o mesmo pai, tem a mesma mãe, os mesmos parentes ali, né? Então, sim, é bem parecido. Mas a diferença ali de 5 minutinhos já dá uma diferença, né? E, ao mesmo tempo, eles tendem a querer se diferenciar muito. Né? Então, nisso, eles podem escolher caminhos muito diferentes para fazer essa diferenciação. Cansei agora. Falei demais. Por hoje acho que tá bom, né? Gostei de falar de astrologia. Eu vou fazer mais live essa semana ainda. E aí eu abro a caixinha de novo, vocês mandem perguntá-los lá. Sempre vai ser às 9 horas, tá? Grata pela participação de vocês. Se tudo der certo, essa live vai estar disponível no Instagram, no YouTube, no Facebook, como sempre. E até a próxima. Grata!